Mais um evento da ETEC Sales Gomes. Já estamos ao vivo, então, vocês já estão com seus rostinhos no Facebook. Um bom dia a todos, dando sequência aí à nossa sexta-feira de profissões aqui da ETEC Sales Gomes. A gente já estamos no Facebook, vamos atualizar aqui a página aí, começar a compartilhar para encontrar nossos alunos aí, nossos professores, demais interessados em assistir. Agora a gente vai estar junto com a FAESB nessa manhã, 10 horas da manhã. Vamos lá, quem for chegando aí vai dando o bom dia para nós sabermos quem que está chegando, fazer aqui uma chamada online. Estamos aí na presença do professor Fernando e o professor Cleiton da FAESB, que trouxe um assunto aí bem interessante para nós nessa manhã. Vou mandar lá no nosso grupo de professores também. Live da FAESB começando. Então, para não tomar muito tempo aqui, eu vou passar a voz para o professor Fernando falar mais um pouquinho para a gente. Bom dia, Fernando. Vamos lá, vamos seguir com o nosso evento aí, Fernando. Vamos lá, bom dia, Jefferson. Bom dia, professor Cleiton. Bom dia. Vamos aí, um dia tão bonito hoje aí, né? Um dia com sol um dia bem quente aí, né? Para animar o nosso dia. Então, dando sequência à nossa sexta edição, né, da Feira de Profissões, feita aí com muito carinho pela equipe de gestão, né? Então, gostaria de agradecer a todos da escola, né, que estão participando, os alunos também, muito importante, né, essa interação, vocês aí em casa e tendo todo o conhecimento aí que a gente realiza de forma presencial, tá? É a primeira vez que a gente faz de forma remota, né, e a gente está percebendo que está funcionando muito bem, tá? Então, eu gostaria de agradecer a figura da Selma, né, da FAESB, por essa parceria. A FAESB também participou de todas as edições, né, da nossa feira. Então, a gente tem orgulho aí de convidar a FAESB, a gente tem uma comunicação muito legal, tem alguns projetos também de interação da ETEC juntamente com a FAESB, e é legal essa parceria tanto para nós, né, como escola técnica, como também para a FAESB como universidade, tá? Também temos muitos alunos aí que terminam os ETINs, né, os cursos técnicos e vão buscar a qualificação, né, a graduação na FAESB. É muito legal essa parceria. Obrigado, Selma, né, obrigado a todos aí da FAESB pela parceria. Então, também, para não alongar muito a minha palavra, eu gostaria de apresentar o professor Cleiton Gonçalves de Almeida, professor lá do curso de enfermagem da FAESB, tá? Ele é enfermeiro com especialização em doação de órgãos e tecidos pela faculdade aí Albert Einstein, mestre em ciências farmacêuticas pela Uniso, também técnico em banco de óleos pela Associação Pan-Americana de Banco de Óleos, e também atua como enfermeiro no Hospital Israelita Albert Einstein, palestrante e instrutor prático nos cursos da PABO no Brasil e também fora do Brasil. E também professor aí da FAESB. O tema da palestra, além dele falar um pouquinho aí da FAESB, ele vai falar dos aspectos gerais na doação de órgãos no Brasil, né? Um tema aí muito interessante, né? Um tema até que pode ser até considerado tema de redação, né? No Enem, ou em outras universidades. E para quem está buscando aí conhecimento nessa área aí de enfermagem, nessa área de medicina, nessa área de saúde em geral, eu acho que vai ser uma palestra muito bem interessante. Seja bem-vindo, professor Cleiton. Vamos lá, só tá voltando aqui, que deu uma leve caidinha aqui, Fernando, ele já tá voltando, ele só deu só um leve susto. Subiu tudo e voltou. Isso, ele apresentou você já, o tema da palestra. Ótimo, agora, perfeito. A palavra é sua. Bom, pessoal, bom dia aí. Deu uma leve oscilação no sinal, acredita aí, que pagou tudo e voltou. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Uma manhã extremamente ensolarada, um dia aí que vai ser muito calor novamente, igual tem sido os últimos dias. Estou muito feliz de estar aqui representando a FAESB, falando um pouquinho de um assunto muito importante, que é a doação de órgãos. E o que eu gostaria de falar para vocês sobre a FAESB, gente? A FAESB é uma faculdade que já tem alguns anos aí no ramo educacional,
que trabalha com o ensino superior, é uma faculdade que tem alguns cursos aí, tem curso de enfermagem, tem curso de administração, tem curso de engenharia agrônoma, tem também o ciências contábeis, direito e psicologia. Fora outras e algumas pós-graduações também que a FAESB ela tem. Então acaba sendo um ensino de excelência que nós temos aí em Tatuí, na região de Tatuí, e eu convido todos aí, quando voltar as coisas voltarem a presencial, que os alunos aí tenham a possibilidade de conhecer a faculdade, a porta está aberta da faculdade para vocês conhecerem, para vocês falarem com os coordenadores. E durante esse bate-papo com o coordenador, aí surgiu esse assunto doação de órgãos. Aí o pessoal fala assim, pô, Cleiton, vamos falar um pouco de doação de órgãos, porque setembro, mês passado, acabou ontem, é Setembro Verde. Dia 27 de setembro foi comemorado o Dia Internacional do Doador de Órgãos. Então é um tema extremamente importante, é um tema muito interessante que nós falamos sobre isso. Eu viajo pelo Brasil capacitando pessoas, também já capacitei gente fora do Brasil na área de doação, na área de viabilização de doadores, e é muito interessante, porque há um tempo atrás eu estava onde vocês estão aí, estudando, desenvolvendo, lá na escola técnica, lá na escola, no colégio, acabando o colégio, desenvolvendo coisas, e pensando como é que é seu futuro. Eu não imaginava que depois de tantos anos eu estaria aqui com vocês falando um pouco do meu trabalho, um pouco da importância da atuação da enfermagem, né, dentro desse processo de doação. Então, o que a gente tem que pensar? Quando nós falamos em doação de órgãos, gente, vamos começar logo a palestra, para não tomar o tempo de vocês aí. Quando a gente fala em doação de órgãos, a gente tem que pensar que a doação ela é um ato lindo, mas em um momento de dor, né, um momento de sofrimento, porque alguém faleceu, para daí sim que possa acontecer a doação de órgãos. Então é um ato lindo no momento de dor e de extremo sofrimento. Eu costumo dizer, trabalhando na área da saúde, trabalhando com doação de órgãos já há algum tempo, quase 20 anos aí, desenvolvendo processos de doação de órgãos, eu costumo dizer assim, que tem uma frase muito interessante que um enfermeiro ele escreveu, um amigo meu, André Ramos, ele diz o seguinte: eu vejo a vida onde a morte prevaleceu. Então, quando a morte ela já foi anunciada para aquela família, para aquele paciente, trabalhando com doação de órgãos, eu consigo ver a vida. Porque aquela pessoa que faleceu, que não tem mais vida naquele momento, ela pode ajudar diversas pessoas, pelo simples fato de dizer um sim, a família dizer um sim, que autoriza a doação de órgãos. Mas, como eu disse, é um momento de dor e de extremo sofrimento para a família, porque nenhum de nós está preparado para receber uma notícia ruim, uma notícia de doença, uma notícia de morte, nenhum de nós está preparado para isso. Então, se nós não estamos preparados para isso, que trabalhamos com doação, que trabalhamos em hospital, como é que a gente quer que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum esteja preparada para isso? É muito difícil, é muito difícil. E uma reflexão que a gente faz, e uma afirmação também que a gente traz, é o contexto da questão educacional. A FAESB, ela é a única faculdade do Brasil que tem no curso de enfermagem a disciplina doação de órgãos. Então, o aluno ele aprende doação de órgãos na faculdade. Coisa que no Brasil nós temos uma universidade e a FAESB só que tem essa disciplina, essa possibilidade no curso de enfermagem. Isso é um benefício fantástico, porque o aluno ele consegue compreender a importância da doação durante a graduação dele. E ele não fala de doação de órgãos, eu falo assim, o aluno que tem aula comigo, ele não fala de doação de órgãos apenas durante setembro, que é Setembro Verde, que é o mês da doação. Ele fala de doação todos os dias, ele fala de doação o tempo todo, ele trabalha isso, porque doação de órgãos é o ato de você ajudar alguém. Você vai ajudar alguém e é uma pessoa que você não conhece, você acaba ajudando. E aí muita gente fala assim, mas como é que funciona esse sistema de doação de órgãos? Como que é isso, né? A primeira coisa que eu falo para todos vocês é que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem o maior programa público de transplantes do mundo, onde qualquer pessoa que necessite de um transplante de órgãos, ele consegue fazer o transplante pelo SUS, sem custo nenhum para ele. Ele faz o acompanhamento pré-transplante, ele faz o acompanhamento do transplante, ele faz o pós-transplante, inclusive os medicamentos. Todos os medicamentos que esse paciente faz o uso pós-transplante será custeado pelo SUS. Então o SUS ele vai pagar esse medicamento, vai disponibilizar esse medicamento para esse paciente que fez o transplante. Mas olha que interessante, por quanto tempo que ele vai fornecer esse medicamento?
até o último dia de vida do paciente. Então, o paciente ele vai conseguir continuar fazendo uso desse medicamento por um bom tempo. Quando nós comparamos e avaliamos outros países, as políticas públicas de transplante em outros países é muito diferente. Nenhuma chega próximo ao nosso sistema único de saúde, que tem aí esse programa de transplante. E o programa de transplante, ele traz uma estrutura que nós temos desde o Sistema Nacional de Transplantes, que fica em Brasília, até os estados que também gerenciam esse programa de transplante, chegando até os hospitais, por exemplo, o Hospital de Tatuí, algum hospital de Tatuí, que tem aí uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. E olha que interessante, o enfermeiro, quando ele faz a faculdade, ele pode trabalhar nesse contexto, ele pode trabalhar ali avaliando o paciente, falando com a família, desenvolvendo esse processo, ali acompanhando cirurgia em centro cirúrgico, acompanhando o pós-operatório dos pacientes, viabilizando, então, todos os processos que envolvem, todas as etapas que envolvem o processo de doação, existe equipe de enfermagem, o enfermeiro está à frente, na maioria das vezes como coordenador intra-hospitalar de transplante. Então, o sistema é muito bem organizado. E o processo de doação, as etapas do processo de doação, muita gente fala assim, poxa, professor, mas é extremamente complicado essas etapas de doação de órgãos. Eu afirmo para todos os meus alunos, o processo de doação, as etapas da doação de órgãos, ela não é complicada, mas ela é complexa, porque são procedimentos de alta complexidade que são realizados com esse paciente. E o enfermeiro vai estar junto com esse paciente, na maioria das vezes, ou o tempo todo, falando com família e com o paciente. Ontem eu fiz uma live, com o pessoal lá do Rio Grande do Norte, falando sobre o olhar cuidador no processo de doação de órgãos. Isso é muito importante, porque uma vez que você vai trabalhar e vai desenvolver a área da saúde, primeira coisa que você tem que fazer, uma atuação humanizada, sempre, um cuidado humanizado. Independente se esse paciente ele está em óbito, ou se o paciente ele tem condições de vida, ou se ele está vivo, esse paciente. Então, sempre um cuidado humanizado. E aí, dentro do cuidado humanizado, você sendo profissional de saúde, a segunda coisa importante que você precisa fazer com amor aquilo que você faz. Você precisa fazer com carinho aquilo que você faz. E com muito respeito aquilo que você faz. Porque a pessoa que está ali, precisando de um transplante de órgãos, a família depositou o bem mais precioso na tua mão, para que você faça o melhor possível. A pessoa que tem um contexto de doação, onde o paciente já foi anunciada a morte desse paciente, aquela família, ela perdeu o bem mais precioso que ela tem, que é o filho, que é o pai, que é o irmão, que é o neto. Então, como eu disse, falo novamente, é um ato lindo em um momento de dor e de extremo sofrimento. Porque em um processo de má notícia, que é um processo de falecimento de alguém por morte encefálica, ninguém está preparado para receber essa notícia. Sempre nós temos a esperança de vida. Em todos os momentos, nós lutamos pelo quê? Pela esperança da vida. Só que, infelizmente, existe a morte. E a morte também faz parte da vida. A morte é um processo de luto. Existe um processo que envolve a morte, que é o processo de luto, e que todos nós, um dia, vamos viver esse processo de luto. E trabalhando com isso, com a doação de órgãos, a gente consegue ver o quão gratificante é quando um paciente que tem a morte anunciada, porque falaram para ele assim, você precisa fazer um transplante hepático nas próximas 24 horas, precisa fazer um transplante de fígado nas próximas 24 horas. Infelizmente, se você não realizar esse transplante de fígado, o seu fígado ele pode parar de funcionar e você falecer. Essa é a notícia que a família recebe para um paciente que precisa de um transplante. Então, o paciente que espera por um transplante, o que esperar quando se está esperando? Ele fica aguardando que alguém faleça e que aquela família que ele não conheça doe o órgão e que aquele órgão seja compatível com ele e dentro de uma lista, dentro de um cadastro técnico único, que seria a lista de transplante, a compatibilidade esteja ali e ele possa receber esse órgão e ter uma possibilidade de viver um pouco mais. Para um paciente que ele tem um problema hepático, ele vai conseguir viver um pouco mais com o transplante. Para um paciente que precisa de um transplante de córnea,
ele vai ter uma melhora na qualidade de vida dele, porque ele não era cego algumas vezes e ele se tornou cego. E aí, de repente, ele faz o transplante por uma questão assim de semanas, ou de meses, ou de anos, ele faz o transplante, e aquela condição que ele tinha de não ter mais a visão, ele tem a oportunidade de ver novamente. Então, é um ato fantástico esse, o resultado é fantástico, e o que me motiva a trabalhar com doação de órgãos é ajudar as pessoas. É isso. Quanto mais pessoas eu ajudar, melhor eu fico, melhor eu me sinto, e eu vejo a importância do meu trabalho, é você ajudar as pessoas. E dentro do processo que envolve a doação de órgãos, ele inicia-se lá na identificação do paciente, quando aquele paciente está indo para um serviço, de repente, aí para trabalhar, e aí no meio do caminho ele sofre um acidente, ou então ele está almoçando com a família, ele tem uma dor de cabeça muito forte e ele desmaia, ou é aquele paciente que está trabalhando e ele sente um mal-estar e desmaia também, e aí quando ele é levado no hospital, se identifica que as condições neurológicas dele são extremamente graves e ele não tem mais prognóstico de vida. E quem está livre disso? Ninguém. Eu falei isso esses dias, estavam falando do Covid, né? Pessoas falando do Covid, mas a gente tem que prevenir, não, com certeza a gente precisa prevenir o Covid, a gente precisa usar máscara, a gente precisa ter a distanciamento, nós precisamos seguir essas diretrizes. Mas o que eu falo? Toda vez que você saiu para fora da tua casa, muita coisa pode acontecer. Até mesmo na tua casa, muita coisa pode acontecer. Então não é porque eu estou usando máscara que eu não vou mais olhar, parar e ter atenção para eu atravessar a rua. Não é porque eu estou usando máscara que eu vou dirigir com descuido. Não. Uma vez que você saiu da sua casa, diversas coisas podem acontecer. Hoje, uma delas é o Covid, a gente pode adquirir o Covid. Então, eu falo isso porque nenhum de nós está livre disso. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Uma situação que eu presenciei, por exemplo, dentro de um hospital. Um rapaz estava de moto, indo trabalhar, ele parou o carro num semáforo. O carro não, a moto. Ele parou a moto no semáforo, ele tinha 22 anos, ele parou a moto no semáforo, isso era 6 horas da manhã, então não tinha muita gente no movimento na rua, e veio um caminhão que infelizmente não conseguiu frear e acabou atropelando ele. E o caminhoneiro ele disse, eu não tive culpa, ele freou, o freio não respondeu do caminhão. Ele tentou frear, mas não conseguiu. Né? E aquele rapaz estava parado e ele teve a vida dele ali, infelizmente, ceifada, né? Evoluindo à morte. Quando ele chegou no serviço hospitalar, foi constatada a morte encefálica, lógico, todos os testes foram feitos para diagnosticar a morte encefálica. E que família está preparada para receber essa notícia? Nenhuma. E nós que trabalhamos na área da saúde, nós estamos ali para quê? Para orientar essa família, para orientar dentro dessa situação extremamente dolorosa. E aí, o que é falado para a família? Do direito que ela tem. Doação de órgãos não é uma obrigação. Doação de órgãos é um direito, que a família pode usar esse direito ou simplesmente não usar o direito, que é o direito em autorizar essa doação. Mas a família pode falar assim, eu não aceito a doação. E aí a gente pergunta, né, quais são as causas de não aceito a doação. A maior causa que existe de negativa familiar é falta de orientação dessa família. A família não consegue entender a morte. Então, como que ela vai entender que ela vai doar parte do bem mais precioso que ela tem, que é seu familiar, que amanhã ele não estará mais na casa tomando um café em família. Aquele pai que todos os dias de manhã vai buscar pão para os filhos, ele não vai estar ali mais. Vai estar acontecendo um velório, vai estar acontecendo um sepultamento. Então, trabalhar com essa área, eu digo, né, para todos os meus alunos, que nós temos uma mistura de sentimentos durante o mesmo dia. Então, durante o mesmo dia, nós passamos pela ansiedade, pela depressão, pela angústia, pelo sentimento de felicidade, em todos os processos que existem. Mas o que eu falo para todos os meus alunos também? Quando nós entramos num ambiente de trabalho, entramos para desenvolver esse processo de doação aí de avaliação do paciente, a gente faz com amor, a gente faz com muito carinho. Porque aquele acidente que aconteceu lá, a família, ela busca um C. Se ele tivesse saído mais cedo, talvez se aquele meu filho não tivesse parado naquele semáforo, talvez ele estivesse vivo ainda. O caminhoneiro, ele pensa, mas se eu talvez tivesse feito uma revisão ou uma falha mecânica do meu caminhão, eu não consegui frear. E são vidas marcadas
até o final delas. Então, é uma situação muito, muito difícil. E dentro da situação da doação, o paciente ele entra no hospital, ele é feito todas as avaliações possíveis, porque nós, da equipe de saúde, nós sempre buscamos a vida. Nós não buscamos a morte. Nós buscamos a vida numa avaliação que a gente faz no paciente. Nós buscamos a vida na interação com esse paciente. Mas, como eu disse, infelizmente, a morte ela faz parte da vida. E em alguns momentos nós não encontramos vida. O que nós encontramos é a morte. Mas eu, como trabalho com doação de órgãos, eu vejo a vida, onde a morte prevaleceu. Então, mesmo a morte já sendo anunciada, mesmo esse contexto já sendo falado isso para a família dessa morte, eu consigo ver a vida. Porque eu sei que se esse paciente ele tiver a doação de órgãos, se a família autorizar a doação, usar esse direito que ela tem para a doação de órgãos, eu sei que parte daquele paciente que veio a óbito, ele poderá permanecer vivo em outras pessoas. Aqueles órgãos poderão continuar funcionando em outras pessoas. Ele poderá ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. De pessoas que aguardam por esse transplante, pessoas que estão já há algum tempo numa lista de espera e com notícias de morte. E eu costumo dizer nas minhas aulas que quando você não doa órgãos, alguém falece com você. Porque aquela pessoa que está lá aguardando por um transplante, e ele não faz o transplante, ele já tem uma notícia de morte, e ele acaba falecendo também. Mas o que a gente tem que pensar? Tudo isso que eu estou falando, gente, para vocês, do processo de doação, dessa notícia ruim com a família, do cuidado que existe, tudo isso, existe legislação para isso. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que todas as etapas que envolvem o processo de doação de órgãos no Brasil, elas são muito bem regulamentadas, através de leis, através de decretos e através de resoluções. Então, a primeira lei que surgiu de doação de órgãos, ela surgiu em 68, onde ela trazia orientação sobre a retirada de órgãos para transplante. Foi uma lei que ela trouxe poucas informações, mas ela começou a falar do processo de doação de órgãos no Brasil e como que seria isso. Aí nós tivemos, em 88, a Constituição, a criação da Constituição e também a criação do SUS, e em 97 surgiu a Lei 9434, que é uma lei que determina até hoje como deve ser a doação de órgãos no Brasil. É muito interessante essa lei, porque ela determina como tem que funcionar, como que deve ser. Então, quando o aluno ele fala assim para mim, professor, mas tráfico de órgãos existe. Tem professor que tem aluno que fala isso para mim, né? Muito comum isso em palestra. Como que funciona o tráfico de órgãos, isso e aquilo? É assim, gente. O sistema ele é muito bem regulamentado, ele é muito bem controlado, o sistema de doação de órgãos no Brasil. Por exemplo, se no hospital, vou citar como exemplo a Santa Casa de Tatuí, por exemplo, que aí acontece protocolo de morte encefálica e doação de órgãos. A Santa Casa de Tatuí, ela tem lá um paciente que chegou que ele é um potencial doador, que é um paciente neurológico grave. Ele não está morto ainda, mas ele está evoluindo à morte, esse paciente, ou talvez já evoluiu à morte, esse paciente já iniciaram as avaliações para ver a condição cerebral desse paciente. Quando tem um paciente em qualquer hospital, a notificação é compulsória. Então o hospital ele vai notificar a Organização de Procuras de Órgãos, que é um serviço que fica em Itu, que é a nossa referência aqui de Tatuí, que é a referência de Tatuí, Itu, onde tem enfermeiros que trabalham 24 horas por dia avaliando pacientes e testando a possibilidade deles serem doadores ou não. Então, uma vez que essa informação chegou para o pessoal em Itu, o pessoal da Organização de Procuras de Órgãos, eles já notificam a Secretaria Estadual da Saúde. Isso em questões, gente, de minutos, a Secretaria da Saúde já está sabendo, de São Paulo. E em questões de minutos, o Sistema Nacional de Transplantes, lá em Brasília, também está sabendo. E o Sistema Nacional de Transplantes, ele sabe o hospital que o paciente está, o nome do paciente, a causa do coma desse paciente, porque esse paciente não acorda, o diagnóstico da morte encefálica, caso já foi feito, quem é o enfermeiro que está acompanhando esse paciente em loco lá na UTI, quem é o médico que está acompanhando esse paciente em loco na UTI e como está o processo dele. E quem vai falar com a família. Só que, peraí, gente, eu estou falando que isso está acontecendo em Tatuí. Mas em Brasília, o Sistema Nacional que gerencia isso dentro do Ministério da Saúde já sabe o que está acontecendo com esse paciente. Isso em momento real. Então, quando nós falamos assim, mas tráfico de órgãos e tráfico de órgãos.
Primeira coisa que a gente tem que pensar, é um procedimento de alta complexidade. Então, não dá para o médico, para as pessoas tirarem um órgão na rua ou numa clínica e simplesmente transplantar em uma outra pessoa sem saber peso do órgão, sem saber compatibilidade sanguínea, não dá. Sem saber se esses órgãos estão funcionando bem, então não dá. Não dá para você tirar o coração de um paciente, tirar o coração de um paciente e simplesmente vender para outro paciente sem ter peso, compatibilidade sanguínea, história desse coração, um monte de exames, diversos exames são feitos de viabilização do coração. E aí a gente tem um período, por exemplo, para coração, de apenas 4 horas. Então tirou, tem que colocar no paciente. E a cirurgia ela é simultânea. Então são 2 centros cirúrgicos funcionando ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo a extração de um paciente, você precisa de um helicóptero para transportar esse coração para um outro hospital, porque o prazo é muito curto. Quando nós pensamos na complexidade do processo, a gente descarta o tráfico de órgãos. A gente descarta. No Brasil, a gente descarta o tráfico de órgãos pelo sistema que nós temos e pelo sistema do SUS. Aí tem gente que fala assim, mas se eu tenho convênio ou se eu sou paciente particular, eu consigo fazer o transplante mais rápido que os outros? Não. Não muda. Porque o órgão, ele é distribuído, ele é alinhado junto, organizado, junto ao sistema de transplante Secretaria de Estado de Saúde. E o cadastro técnico, o paciente que ele faz o transplante, é por gravidade da doença. Então, mas eu estou pagando isso, eu quero fazer o transplante logo. Você não consegue. Você não consegue porque precisa de compatibilidade sanguínea e precisa da organização da lista de espera, que é por ordem de gravidade da doença. Então, quem faz o transplante é o paciente que tem risco de morte. É o paciente que tem risco de morte nas próximas 24 horas. É o paciente que está grave, extremamente grave. É esse que faz o transplante. Agora vamos pensar, quais seriam as vantagens da pessoa comprar um órgão numa clínica clandestina, sem compatibilidade, sem nada, pagar aí pelo órgão, fazer o transplante e morrer no centro cirúrgico? Porque não é compatível o órgão, porque o coração não está funcionando bem, porque os exames não foram feitos. Qual que é a vantagem? Não tem. O SUS, o tempo não muda. Você faz o transplante pelo SUS e tudo é custeado pelo sistema de saúde. E aí o interessante, se você fizer um transplante pelo SUS aí, né, hoje 99% dos transplantes realizados no Brasil, 90% no Brasil pelo SUS, são realizados pelo SUS. Qual que é a diferença do convênio particular e SUS na hora do transplante? A hotelaria. Essa é a diferença. Então, o paciente que vai fazer um transplante pelo SUS, ele vai usar tudo do SUS, hospital SUS, médico SUS, tudo SUS. O paciente que vai fazer um transplante particular, ele vai usar o quê? O leito do hospital, que ele vai ficar sozinho no quarto, vai ter um frigobar para ele no quarto, ele vai poder ficar com acompanhante dentro do quarto, ele vai escolher o médico que vai fazer o transplante dele, que é o mesmo médico geralmente que faz o transplante do SUS, só que naquele dia o plantão dele é no particular, então ele vai fazer o transplante. Mas pelo órgão, gente, não se paga nada, porque o órgão é doado. O órgão ele é doado numa situação de caridade de alguém. O órgão é doado, o órgão não tem custo. Ele é doado. Então, como que você pode cobrar por uma coisa que foi doado? Então, não tem. E se o paciente fizer o transplante e, infelizmente, aquele órgão não evolui bem, o paciente agravar a doença dele, ele pode fazer outro transplante, sem nenhum problema. Pelo SUS, sem custo nenhum. Grandes centros transplantadores do Brasil fazem transplantes 100% pelo SUS. Quais são os centros transplantadores? Nós temos a Unimed de Sorocaba, nós temos o Hospital Albert Einstein, transplante pelo SUS. Então o paciente ele se inscreve na lista de espera, no cadastro técnico, com uma equipe do Einstein, ele faz um transplante no Einstein, equipe toda a Einstein pelo SUS. E aí a gente vê a grandiosidade desse Sistema Único de Saúde, que é fantástico, porque o SUS, é muito claro, ele diz, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde pública, tem que ter acesso à saúde pública. Então gosto bastante de falar desse contexto do SUS, porque você não vai encontrar isso em outros países. Muito interessante isso. Quando a gente está falando de doação de órgãos, a gente está falando de SUS, está falando de legislação, está falando de regulamento, aí surgem alguns dilemas éticos dentro do processo e alguns impasses éticos dentro do processo de doação.
impasses éticos. Por quê? Porque algumas famílias doam, outras famílias não doam, não autorizam a doação. Pelos dilemas éticos que envolvem. O primeiro dilema ético que envolve é transparência nas informações. O que seria isso? A família teve acesso a todas as informações desse paciente, a família conseguiu compreender a gravidade da doença desse paciente. Quando a família ela consegue compreender essa gravidade da doença, compreender que infelizmente não tem mais chance de vida o paciente em morte encefálica, a chance dela doar órgãos é grande. Quando ela não consegue compreender, infelizmente é mais difícil a doação de órgãos. Mas uma situação muito interessante que eu gosto de falar também é a questão dentro do acesso às informações, é o cuidado humanizado. Eu costumo dizer que quando a família chega no hospital, o paciente ele deu entrada no hospital, ela vai viver uma experiência, que chama-se experiência da família ou experiência do paciente. Como que foi a experiência desse paciente dentro do ambiente hospitalar e como foi a experiência da família dentro do ambiente hospitalar. Quando a família chega no hospital, né, isso todos nós, tá, gente? Qualquer um de nós. Isso não só doação de órgãos, tá? Qualquer situação. Quando a gente chega num serviço de saúde, nós pegamos uma mochila e nós começamos a colocar informação nela. É como se fosse isso. As pessoas falam e a gente vai absorvendo informações. E tudo que acontece naquele ambiente hospitalar, nós acabamos absorvendo. Né? Nós absorvemos lá que, de repente, alguém não tratou bem você, que você pediu para uma atenção e a pessoa fala assim, só um pouquinho eu já vou, e não foi. Isso existe. Então, dentro desse olhar cuidador, a gente critica essa situação. Né? A gente critica essa condição, porque a família e o paciente necessitam de atenção. E a família vai guardando essas informações. E vai chegar um momento que a hora que concretizou o óbito, que vamos falar com a família da morte, da doação de órgãos, a família simplesmente pega todas essas informações, essa experiência que ela teve, e ela começa a falar. E aí ela fala que não trocaram o lixo do quarto, que o quarto dela não limpava, que o pessoal do estacionamento tratou mal ela, que o médico não deu atenção para ela, que o enfermeiro foi sem educação. A família fala isso. E isso prejudica diretamente o cuidado, prejudica diretamente a atenção e prejudica diretamente a tomada de decisão da família no processo de doação. Por quê? Porque a doação de órgãos, gente, ela acontece em duas situações. Em duas situações. Uma entre vivos, onde o paciente ele é vivo e ele pode doar órgão par, ou na condição de morte encefálica. O que é interessante? A morte encefálica é incompatível com a vida. Então, o resultado diz o seguinte, uma vez que o paciente ele está em morte encefálica, o cérebro perdeu todas as suas funções. Uma vez que o paciente está em coma, o cérebro tem funções preservadas, então funciona. Paciente em coma, ele pode retornar, ele pode acordar. Paciente em morte encefálica, ele está morto. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que é um paciente que o cérebro ele não funciona mais, porém o coração funciona e os órgãos funcionam. Então, para a família conseguir compreender isso, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Porque muitas pessoas acreditam em milagre. Muitas pessoas. E o milagre o que seria? O improvável, o impossível. E é muito interessante quando o improvável e o impossível acontecem. E aí a gente para e fala assim, tem coisas que não é para a gente saber mesmo, e para a gente explicar mesmo, porque a gente também não consegue entender. Né? Algumas coisas são inexplicáveis e acabam acontecendo aí. Não no processo de morte encefálica, porque eu já acompanhei diversos processos de morte encefálica e todos os pacientes que foram avaliados para morte encefálica, eles estavam mortos e eles não retornaram à vida. Todos os pacientes que eles estavam em morte encefálica. Mas depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre milagre, tá, gente? Bom, aí nós temos, dentro dessa condição, nós temos a questão das crenças, dos dilemas éticos, a questão de crença. Tem algumas pessoas que falam assim,
mas eu não autorizo a doação de órgãos porque minha religião não permite. Isso existe, tem pessoas que falam isso. Mas quando nós começamos a estudar um pouco religião e religiosidade, a gente chega a um contexto que dificilmente uma religião ela vai ser contra a doação de órgãos. Porque um princípio importante das religiões é a caridade. É você ajudar as pessoas. E qual seria a caridade maior em você doar parte do bem mais precioso que você tem, que acabou de falecer, que é o filho, que é o pai, que é o irmão, que é o avô, bem mais precioso que você tem, para uma pessoa que você não conhece. Então, quando nós falamos em doação de órgãos, nós falamos em caridade, nós falamos em amor, em ajudar pessoas que não conhecemos. Então é muito interessante isso. Algumas religiões, elas colocam assim, que deixam que o seu fiel, a pessoa que segue, o seu membro ali, que está seguindo essa doutrina religiosa, que ela tome a decisão. Já aconteceu comigo diversas vezes dentro de um processo de orientação da família, e aí vir líder religioso falar comigo. E nenhum líder que eu presenciei, que eu estava junto, eles foram contra a doação de órgãos, nenhum líder religioso. Porque todos partiram do princípio da caridade. E se a gente focar na caridade, você doa órgãos. E aí, como é que funciona a doação? Tem gente que fala assim, professor, mas eu quero ser doador, como é que eu faço? Tá? Como que você faz? É muito simples. Você precisa falar para a tua família que você é um doador de órgãos, que você gostaria de ser um doador de órgãos, que na hora que você faltar, que sua morte for anunciada, que a sua família tome essa decisão. Porque quem autoriza a doação de órgãos é familiar de primeiro ou segundo grau. Isso é muito importante, falar para a família. Aí tem gente que fala assim, mas e a questão de colocar em RG, colocar em documento, que eu sou um doador? Isso vale? Não. Isso não tem nenhuma validade legal. Mas eu quero fazer um registro em cartório que eu sou um doador. Isso tem validade? Também não. Por quê? Porque a doação de órgãos no Brasil, ela é consentida. Um familiar de primeiro ou segundo grau precisa assinar e autorizar essa doação. Então é muito importante você falar para a tua família que você é um doador, falar com os amigos que você é um doador. Ontem eu deixei uma frase muito interessante para o pessoal, que eu falei assim, quanto você tem falado de doação de órgãos? Não tenho falado. Quando você não fala de doação de órgãos, não existe a possibilidade de ter a doação. Por que não existe a possibilidade de ter a doação? Porque quando a pessoa falece, a família fala assim, eu não vou doar órgão, porque ele nunca disse para mim que ele seria doador. Nesse momento eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que orientar a família. Porque a família vai respeitar. Ou então quando a família fala assim, Cleiton, mas ele deixou bem claro que não tem interesse de ser doador de órgãos. Isso é um outro contexto também. Porque a pessoa já falou em vida que não quer doar. A gente não tem o que fazer. Agora, quando a família, como eu falei lá no começo para vocês, a minha função é orientar a família. Quando a família fala assim, como que funciona isso? Eu não sei, eu não entendo. A minha função é orientar a família. Sobre religião, a minha função é orientar a família. Para que a família tenha esse entendimento. Então, a gente não vai encontrar aí esse contexto de negativa familiar por um contexto religioso. Né? Então, a gente consegue orientar e consegue... A não ser quando a família bate o pé e fala que não, por uma questão religiosa, a gente vai respeitar a decisão da família. Porque aquela dor que a família está sentindo, é ela que está sentindo. E é ela que vai viver esse momento de luto. E olha que importância a atuação do enfermeiro e a atuação do profissional de enfermagem que está ali orientando essa família em todas as etapas do processo. Vocês aí que estão me vendo, estão acompanhando essa live aí, os cursos da saúde, eles trazem para você essa possibilidade de você estar acompanhando esse processo desde lá da avaliação do paciente no pronto-socorro, até a questão de uma UTI, até a questão do centro cirúrgico, até a extração de órgãos, você está dentro do centro cirúrgico acompanhando essa extração. É um processo fantástico, é um processo fabuloso, é um processo que envolve muito amor e muito carinho. E eu estava falando para vocês falei um pouquinho da doação de vivos e de não vivos. Então, a doação entre pacientes vivos, ela acontece com o paciente vivo. Normalmente, depende de estado para estado, precisa de uma autorização judicial para que essa doação aconteça. E aí, o que é doado, gente? Órgãos pares, onde o paciente ele pode doar
um dos rins, pode doar parte do pulmão, pode doar parte do fígado e pode doar medula óssea. Então, são doações que você consegue fazer em vida, desde, é claro, que tem autorização judicial, né, em alguns casos, autorização judicial, e também que tenha essa compatibilidade. Então, a gente consegue, um doador consegue ajudar muita gente? Não, ele ajuda uma pessoa só. Doei o rim, estou em perfeitas condições de saúde, doei meu rim, fiquei com um rim só. Pronto, ajudei uma pessoa. E a pessoa tem uma condição de viver um pouco mais, tá? De ter uma qualidade de vida melhor. Mas quando a gente pega e a gente vai para a doação de órgãos, né, órgãos com o paciente em morte encefálica, confirmada a morte encefálica, aí nós temos outro contexto. Por que nós temos outro contexto? Porque o cérebro desse paciente não funciona mais. Não funciona mais. E aí ele pode doar os rins, são 2. Ele pode doar os pulmões, também são 2. Ele pode doar coração, é 1. Ele pode doar válvulas cardíacas, ele pode doar fígado, é 1. Pâncreas é 1. Córnea são 2. Ele pode doar também ossos, pode doar cartilagem, pode doar tendão, pode doar veias e pode doar pele. Então, quando a gente pega um doador que ele consegue doar tudo isso que eu falei para vocês, gente, o osso é doado, os ossos longos, são os ossos das pernas, mas é feita uma prótese, depois se coloca num lugar que não parece que retirou o osso, tá, gente? Por que eu falo do osso? Porque o osso, as suas extremidades, são utilizadas para fazer prótese. Mas a região central do osso, o meio do osso, ele é triturado e ele vira pó. E ele é usado como matéria-prima em diversos procedimentos e diversas especialidades. Uma delas, odontologia, para prótese odontológica. Prótese de maxilar, prótese de mandíbula, consegue fazer enxertos ósseos. Então, esse osso que está ali, ele foi triturado e moído. Como ele é matéria-prima, vai usar quanto dele para um enxerto? 100 gramas, 50 gramas, 30 gramas é utilizado. Então, ele consegue ajudar muitas e muitas e muita gente. Um doador pode ajudar muita gente. Quando eu falo apenas de órgãos sólidos, que eu tenho rins, pulmão, fígado, rim, pâncreas e córnea, um doador ele consegue ajudar 8 pessoas. Um salva 8. Ele consegue ajudar 8 pessoas que estão aguardando por um transplante. Mas quando tem extração de osso, de veias e entre outros, ajuda muitas pessoas. Então são muitas pessoas que vão carregar aí a possibilidade de viver um pouco mais, graças a um ato lindo no momento de dor e sofrimento que a família acabou autorizando a doação. Uma coisa que eu friso bastante das minhas aulas para os alunos é a questão da morte encefálica. Porque muita gente fala assim, mas eu vi um caso na internet que o paciente estava morto e ele acordou. Na verdade, o paciente não estava morto. O paciente não estava falecido. O paciente estava em coma. O paciente que está em coma, ele pode acordar sim. Tá? Porque o coma, muitas vezes, ele está relacionado à atividade residual que esse cérebro do paciente tem. Então, ele tem uma atividade lá de 3%, de 2% do cérebro funcionando, o paciente está vivo. Se você tem 0,0,01% do cérebro funcionando, você está vivo. Você não está morto. Então, você não está em morte encefálica. Isso é muito importante as pessoas conseguirem compreender. Que a doação de órgãos com o paciente morto, ela acontece pós o diagnóstico de morte encefálica. E diagnóstico esse que é feito por 2 médicos, esse diagnóstico, com um intervalo de 1 hora a cada exame. E são diversos testes que são feitos nesse paciente. E aí é feito um exame complementar. E esse exame complementar ele vai dizer o seguinte, ou o paciente tem atividade elétrica no cérebro, o cérebro está funcionando de forma elétrica, que é o eletroencefalograma, que é um exame complementar que é feito, ou então é feito um Doppler transcraniano nesse paciente, para avaliar se ele tem circulação sanguínea encefálica. E aí, o que acontece nesses resultados quando o paciente está morto? Do Doppler transcraniano vem assim, o paciente apresenta colapso circulatório encefálico. Aparece assim.
Ou seja, o sangue ele vem até a região do pescoço aqui, gente, do paciente, e não sobe para o cérebro. A atividade elétrica, ele aparece assim no laudo do exame. O paciente apresenta silêncio elétrico encefálico. Então, não tem mais atividade elétrica ao cérebro do paciente. E aí nós temos 2 exames clínicos que são feitos por médicos diferentes, respeitando o horário de 1 hora. Então, não é simplesmente o paciente chegou, está em óbito, vamos tocar aí, porque está em morte encefálica já. Não é assim. Não é assim. É muito difícil, eu falo para qualquer pessoa isso no mundo acadêmico ou no mundo prático que a gente está vivendo, eu falo assim, é extremamente difícil você manter os órgãos funcionando de um paciente que está em morte encefálica, o paciente que está morto. E é extremamente difícil a compreensão da família do diagnóstico de morte encefálica. Por quê? Porque a família vai ver esse paciente que está morto, que o cérebro não funciona mais em morte encefálica, mas o paciente ele tem temperatura, o paciente ele tem pressão arterial, o paciente ele tem função cardíaca, o paciente Pessoal, desculpa, porque eu tenho um menino pequeno e ele acabou entrando aqui no quarto. Então vamos lá. O paciente ele tem frequência cardíaca, ele tem pressão arterial, ele tem sudorese. Então a família chega perto do paciente e fala assim, mas meu filho está quentinho. Olha, ele está suando, ele está vivo, meu filho. E na verdade não é assim, ele está morto. Mas os medicamentos fazem com que o coração, o pulmão, o fígado, o rim, o intestino, ele esteja funcionando por um período. Não estou dizendo que ele vai ficar funcionando, ele esteja funcionando por um período. Porque é tendência que, como o cérebro, que é o gerente, que organiza as funções do organismo, que faz com que funcione o organismo, ele não está funcionando mais, existe uma tendência de acontecer a falência dos órgãos, onde o coração para de funcionar, o fígado para de funcionar, e aquele paciente que tinha possibilidade de doar órgãos, infelizmente, ele acaba não doando órgãos por uma questão de estabilidade desse paciente. Então é muito difícil a gente manter esse paciente aguardando por um transplante de órgãos. O que a gente tem que pensar? O Conselho Federal de Medicina, ele estabelece 2 situações de morte. A primeira situação, o coração do paciente não funciona. Então o paciente veio a falecer. A outra situação é quando o cérebro não funciona. O paciente também veio a falecer. Então, nas 2 situações, o paciente ele está morto, ele está em óbito. Em uma condição, ele pode doar órgãos, que é a morte encefálica. E na outra condição, quando o coração para de funcionar, ele pode doar córneas. Até 6 horas ou até 12 horas, dependendo da condição que esse paciente está sendo armazenado, o corpo desse paciente, ele pode doar as córneas também. Então é muito interessante. E nós que trabalhamos com doação de órgãos, nós buscamos o quê? A qualidade de vida dessas pessoas e ajudar outras pessoas. Existem diversas campanhas de doação de órgãos pelo Brasil, né, onde o objetivo qual é? Orientar as pessoas para que se manifestem em vida para os seus familiares, falando que tem interesse em doar órgãos e que quer doar órgãos em uma situação que não existe mais vida. Mas é muito importante falar para a família o seu desejo e o seu interesse na doação de órgãos. Tá? Bom, gente, eu acho que bastante informação, não, gente? Não abriu o áudio dos amigos aí? Vamos bastante lá. Informação, hein? Tem bastante informação, mas é muito pertinente. É um tema bem coisa. bacana. A complexidade do nosso sistema SUS aí é gigantesca. Igual você brincou antes da live, se for abrir e detalhar aí, é 24 horas de live, não para... Sim. É 24 horas de live, é o que eu falo assim, né? Quando o aluno ele está fazendo o curso de enfermagem, por exemplo, ele está lá comigo tendo a disciplina, ele fala assim, poxa vida, professor, você pega o processo inteiro de doação de órgãos e cada parte do processo é uma aula. Então, assim, em 6 meses, o aluno ele aprende como funciona o processo de doação passo a passo, mas ele estando lá falando com família, ele fazendo simulado comigo com a família, ele trabalhando a questão do desenvolvimento e a evolução da importância do processo de doação, diversas coisas a gente acaba fazendo, publica trabalho durante a disciplina, é muito legal esse contexto. E eu gosto muito dessa área, né? Eu falo que eu entrei super jovem para trabalhar nessa área, aí eu tinha aí quase 18 anos, 19 anos, eu comecei a trabalhar com doação de órgãos. No início eu não gostava muito não, primeira semana eu não me sentia muito bem, porque tem essa condição
da morte, tem essa condição da tristeza junto à família. Só que chegou um momento eu percebi assim, poxa vida, eu consigo ajudar muita gente. Eu consigo ajudar as pessoas. E aí eu abracei a causa, isso demorou, de quando eu comecei a trabalhar com doação de órgãos, até eu tomar essa decisão e falar assim, não, é fantástico isso, demorou uns 4 dias, mais ou menos. Os primeiros 4 dias eu fiquei processando, falei, caramba, quanto sofrimento isso. Mas daí, olha que interessante que uma coisa fantástica aconteceu comigo. Eu comecei a ver milagre. E aí as pessoas falam assim, mas Cleiton, milagre é difícil ver. É difícil. Sim. Milagre é o improvável, é o impossível. Mas trabalhando na doação de órgãos, eu vejo milagre todo dia. Todos os dias eu vejo milagre, gente. Por quê? Porque aquele paciente que está numa lista de espera, aguardando por um transplante, e ele sabe que a família dele sabe que se ele não fizer o transplante nas próximas 24 horas, ele vai falecer. E de repente, lá no interior de São Paulo, uma família manifesta a doação, e aquele doador, ele é compatível com o paciente que está em São Paulo, ou que está na região, é compatível. E as esperanças daquele paciente que aguarda por um transplante já estão acabando. Porque a chance dele morrer é muito grande. A chance dele morrer, gente, é maior do que ele fazer o transplante. A probabilidade dele falecer é maior do que ele fazer o transplante. E aí, de repente, vamos pensar assim, alguém liga para essa família e fala assim, a gente conseguiu o coração do seu filho. E hoje à noite ele faz o transplante. Eu falo para vocês porque eu presenciei essa situação diversas vezes. Teve um caso de um coração de um menino de 19 anos que foi a óbito no hospital e eu estava acompanhando esse serviço, eu acompanhei e eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo porque esse menino ele é do Maranhão e ele veio trabalhar na região, na construção civil, com um tio e trabalhando na construção civil e simplesmente ele sofreu um acidente na construção civil. O acidente dele é uma coisa inexplicável, gente, assim, sabe, o improvável, né? Quando eu começo, estou dando aula e falo desse caso, a gente começa a avaliar a probabilidade. A probabilidade é 0,01 dele morrer da forma que ele morreu, né? Dele falecer da forma que ele faleceu. Simplesmente caiu um ferro de construção, uma barra de construção, de uns 20 centímetros mais ou menos a barra de construção, do 10º andar do prédio. E ele estava no térreo, lá, fora da obra. Caiu na cabeça dele aqui, em pé. Então, assim, a probabilidade de cair isso, gente, é muito difícil. Não é um negócio que acontece toda hora, não é. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu não consegui entender. E esse paciente, ele faleceu. Esses 19 anos, ele faleceu. E eu esperei 2 dias, mantendo aquele paciente funcionando para a família vir do Maranhão. E a família veio, eu conversei muito com o pai, e o pai falou assim para mim, falou, eu vou doar os órgãos do meu filho, porque meu filho é um herói. O meu filho, ele saiu lá do Maranhão para vir aqui, para tentar uma vida melhor. Ele estava ajudando os irmãos a estudarem lá no Maranhão. Então ele estava trabalhando, mandando um recurso para o Maranhão para ajudar os irmãos a estudarem. Então ele é um herói e eu vou doar os órgãos. O pai e a mãe estavam juntos, eles autorizaram a doação dos órgãos, né? E aí viabilizou pulmão, coração, porque ele é super jovem, então conseguiu fazer a doação e pulmão, e aí eu perdi a notícia, né? Eu perdi o contato, porque vai de helicóptero e a gente não... Eu também não procuro mais saber o que está acontecendo, porque meu trabalho concluiu quando chegou o helicóptero que levou o coração e o pulmão da equipe, extraiu esse órgão e pronto. 4 dias depois, eu falei com a equipe transplantadora e eu perguntei como é que foi esse transplante. E aí eles falaram assim, Cleiton, muito interessante isso, foi muito interessante o caso desse menino de 19 anos que acabou doando os órgãos. Eu falei, foi bem triste, né, com a família. O pai falou que foi interessante, Cleiton, por quê? Porque ele era pequeno, esse menino de 19 anos. E aí, quando ele ainda doou os órgãos, o coração dele foi compatível com uma criança de 5 anos. Essa criança estava em Bauru. E aí foram 2 helicópteros, um para transportar a criança, outro para transportar o órgão. Os 2 se encontraram dentro do hospital. E aí aconteceu o procedimento, aconteceu o transplante. E aí, aquela criança estava super bem, que fez o transplante. E aí eu fiquei pensando, né? Vamos pensar assim. Uma mãe, gente, que recebeu uma notícia que se seu filho de 5 anos não fizer o transplante nas próximas 48 horas, ele vai falecer, porque infelizmente não tem mais o que fazer. A criança não consegue entender. Mas imaginem a cabeça do pai e da mãe que tem essa notícia, olhando para o filho deles e contando as horas, sabendo que daqui a algumas horas ele não vai ver mais. E de repente o telefone toca, e aí falam assim, ó, a gente conseguiu um coração para seu filho. Isso é milagre, gente. Isso é improvável. Isso é impossível. Isso não é... A probabilidade é muito pequena de acontecer.
Porque a grande maioria dos pacientes, uma estatística importante para vocês que estão assistindo a live aí, a grande maioria dos pacientes, eles falecem aguardando um transplante de órgãos na lista de espera. Eles falecem, porque infelizmente o número de doadores, ele é menor do que o número de pessoas que aguardam por um transplante. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Quanta coisa, não? Quanta coisa, não? Nossa! Viu, Cleiton? Oi. Cleiton, eu só queria fazer uma perguntinha, né? Como Vamos a gente está, né, falando aí de feira de profissões, você comentou que a FAESB tem essa disciplina aí, né? Sim. Eu queria saber qual, no caso, o módulo, não sei se é no ano, se é no módulo, o aluno aprende, né, essa disciplina, e também você falar um pouquinho sobre a questão da duração do curso, né? E campos Claro. campos de atuação aí, no caso, nessa área. Eu, particularmente, não conhecia, né? Não sabia que em Tatuí aqui a gente tinha, né, uma disciplina nesse sentido. Muito legal, gostei muito da palestra aí, bem esclarecedora, tá? Você pode falar um pouquinho para nós? Claro, posso sim. Bom, o que a gente tem que pensar? Para o aluno ter esse entendimento, ter esse acompanhamento, ele precisa cursar alguns módulos primeiro, para daí ele chegar no contexto da doação de órgãos. A disciplina da doação de órgãos, ela acontece no oitavo período de enfermagem. Acontece a disciplina de doação de órgãos. O curso de enfermagem, ele tem um total de 10 semestres, são 5 anos de curso, tá? Onde o aluno ele cursa 4 anos, são teoria, com aulas práticas em laboratório, tem diversas aulas práticas em laboratório, e o último ano da faculdade, que é o 5º ano, o aluno ele vai para campo de estágio, e aí ele vai viver a prática, ele vai acompanhar a prática. Se eu estiver no campo de estágio, e naquele estágio tiver um paciente em morte encefálica que ele é um potencial doador, eu levo o aluno para acompanhar isso ali, porque é a atuação do enfermeiro isso. Então, a gente uma área muito interessante, né, para se trabalhar. Na enfermagem, por exemplo, o campo da enfermagem é um processo, assim, é uma profissão, não é porque eu sou enfermeiro, mas é uma profissão fantástica, a enfermagem. Por quê? Porque a gente tem que entender que todos nós precisamos de cuidado, ou nós vamos precisar de cuidado em algum dia. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar de cuidado. Nós vamos precisar de profissionais da saúde. E a enfermagem, ela está presente em todos os processos de saúde. Em todos os processos de saúde. O profissional de enfermagem, ele tem autonomia em diversas situações que ele consegue desenvolver. E o profissional de enfermagem, uma vez que o aluno ele se forma em enfermeiro, ele já se forma líder, ele já se forma coordenador, ele já se forma gerente. Porque dentro da classificação de enfermagem, nós temos os profissionais auxiliares de enfermagem e os profissionais técnicos. Então, quando você faz uma faculdade de enfermagem, qualquer trabalho que você entrar, você vai ter pessoas trabalhando junto com você, você vai ser líder e você vai ser gerente de pessoas. Então, é um cargo, é uma profissão que você já entra com um cargo de chefia, com um cargo de coordenação. E todos os serviços de saúde precisam de enfermagem. A enfermagem é a profissão que está relacionada diretamente com o processo de cuidar. Então, é uma profissão, assim, fantástica. Eu vejo meus alunos, eu dou aula em 2 serviços, né? Dou aula também em pós-graduação, mas o mais gratificante, por exemplo, é você ver aluno acabando a faculdade e durante a faculdade o aluno já está fazendo estágio remunerado. Então, ele está fazendo estágio, recebendo pelo estágio que ele está fazendo e tendo aula. Então, olha que interessante. Você tem o estágio da faculdade, mas você, durante a faculdade, também existe estágio remunerado que você pode fazer, onde você é contratado por instituições de hospitalares ou clínicas e você vai trabalhando, você trabalha, olha que interessante, você estuda, você trabalha, faz estágio remunerado e você recebe para isso. Então, isso acontece e muito gratificante é você chegar numa unidade, para mim acontece isso com uma certa frequência, eu chego numa unidade de hospitalar e aí a pessoa que está lá, o enfermeiro, fala assim: oi, professor, bom dia. Oi, professor, boa noite. Por quê? Porque já foram meus alunos. Né? É muito gratificante você capacitar pessoas e você chegar e ver pessoas que você capacitou como líderes de setores, como gerentes de processo, como pessoas que são referências hoje na área da saúde. Eu acho isso muito, mas muito legal mesmo, viu, gente? Então, assim, o curso de enfermagem, assim como os cursos da FAESB estão em ascensão, né? Em 2021, agora, nós teremos diversas novidades aí,
junto à faculdade, eu acho que muitas coisas vão surgindo e muitas coisas estão acontecendo. Por isso que eu abro para vocês aí, quando voltar ao mais normal possível as coisas aí, fora essa pandemia, que os alunos possam conhecer a faculdade, a gente agenda um dia, vamos conhecer nosso laboratório, conhecer os cursos da faculdade, tirar um período aí para a gente apresentar para eles aí como que funcionam nossos laboratórios e como funcionam nossas práticas. É muito legal, todos são muito bem-vindos, viu? Legal, bacana. Eu acho que é isso então, Fran. Tem mais alguma dúvida? Acho que ficou bacana. Foi muito bem explicado. Agradecer mais uma vez aí para o professor Cleiton, né? A Thelma e todos os envolvidos né, da Faculdade FAESB, tá? Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. A gente vai sim marcar com os alunos um dia aí, depois que voltar presencial, para a gente fazer uma visita e conhecer o campus lá, que vai ser muito legal. Muito obrigado. Vale muito a pena, viu? Obrigado, viu, gente? Perfeito, obrigado. Aí só dando sequência, então, a próxima live nossa agora será às 13 horas, a 1h da tarde. A gente vai contar o pessoal da Unip aqui. Então, quem puder voltar aí, se tiver presente nessa conversa também. Agradeço o pessoal da FAESB, Dr. Cleiton, até mais, então. Obrigado, abraço, até logo. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.